Bom, pessoal, vamos retomar. A gente está falando de interpretação constitucional. A gente terminou de fazer uma apresentação sobre proporcionalidade. Estamos falando, portanto, dos princípios específicos de interpretação constitucional. O monitor vai passar para vocês alguns casos sobre proporcionalidade para vocês discutirem, mas eu queria, antes da gente avançar, dar dois exemplos de decisões do Supremo que usaram o princípio. Como eu falei para vocês, é bem comum a utilização da proporcionalidade. Nem sempre aqueles testes que a gente falou, né? Quer dizer, se o fim é compatível com a Constituição, se o meio é adequado, quer dizer, o teste de adequação, se o meio é excessivo ou não, portanto, a ideia de verificação se há excesso ou vedação do excesso, portanto, e por fim a proporcionalidade em sentido estrito. Nem sempre há uma organização muito clara do raciocínio na decisão, tá? Então, mas só para vocês terem uma ideia de como que funciona. Num caso, na ADIM, eu anotei aqui, na ADIM 855, o Supremo declarou inconstitucional uma lei estadual, Estado do Paraná, que previa o seguinte, previa que no momento da venda, do recolhimento e da venda de bujão de gás, né, a empresa tinha que providenciar, tinha que ter tipo uma balança para pesar o gás, o bujão que estava sendo retirado, de tal modo que se tivesse um pouco de gás, isso fosse considerado no valor que seria, enfim, da transação, da recolhimento do bujão vazio e colocar o gás, né, nesse bujão. E então, assim, era uma norma relacionada com o consumo, com proteção ao consumidor. Essa era a finalidade, né? Às vezes ainda havia gás no bujão e tal, então a ideia de que a pessoa não pagasse pelo valor integral, descontando aí o valor relativo ao produto que ainda tinha lá. O Supremo entendeu, a norma foi questionada, e o Supremo entendeu que a norma era inconstitucional por desproporcionalidade. E por que, assim, o que a gente extrai do acórdão? Que, na verdade, assim, o fim era ok, o acórdão não é exatamente muito analítico, mas, enfim, o fim era ok, a medida até poderia ser apta a produzir resultados, de proteger o consumidor, mas, quer dizer, pelo menos não fica claro se o teste foi da necessidade, quer dizer, você tinha meios menos gravosos, ou se eu acho que na verdade foi o último teste, que a proporcionalidade em sentido estrito era muito desequilibrada. Por quê? Porque o nível de custo, de complexidade que isso ia envolver para a empresa, para ter esse aparato, quer dizer, seria tão grande que dificilmente compensaria o proveito para o consumidor, porque isso ia acabar repercutindo na atividade econômica toda, no preço como um todo do produto. Então, a avaliação que o Supremo fez, assim, de uma forma não tão organizada, mas assim, foi um pouco essa. Olha, essa é uma medida muito excessiva, muito gravosa para produzir um resultado que pode até ser constitucionalmente ok de proteção ao consumidor, mas que simplesmente no sistema não vale a pena, tá? Então, mais ou menos foi essa avaliação do Supremo nesse caso, né? Um outro caso interessante, na verdade, foi uma ADC, uma ação declaratória de constitucionalidade, a ADC 9, que foi ajuizada pelo Executivo Federal para declarar a constitucionalidade de normas da época do racionamento de energia elétrica. E essas normas previam o seguinte: elas previam metas de consumo de energia e, ultrapassadas as metas, um valor acima, quer dizer, o valor pelo consumo de energia, se você não respeitasse a sua meta de consumo, ia aumentar substantivamente e, além disso, ultrapassada uma margem acima dessa meta, você poderia ter o seu fornecimento suspenso de energia. Então, era uma sanção pelo descumprimento das metas no contexto do racionamento. Então, era uma coisa bastante gravosa. No entanto, o Supremo entendeu
que a medida era proporcional porque era necessária para produzir os resultados, num contexto de racionamento, de crise energética, etc. Quer dizer, e o acórdão até diz isso, quer dizer, se o consumidor é insensível, essa expressão foi usada, às metas, ele é proporcional, é necessário medidas são adequadas e são necessárias para produzir o resultado desejado e, quer dizer, elas produzem uma proporcionalidade em sentido estrito, considerando o ambiente que havia, o fim, né, do equilíbrio energético, considerado um ambiente de escassez de energia que havia na ocasião. Então, nesse caso, o Supremo entendeu, embora, quer dizer, fosse uma restrição, né, importante, claro, da vida da pessoa, quer dizer, a suspensão da energia, o Supremo entendeu que era proporcional. Algumas considerações até, quer dizer, o fato de você poder pagar mais não daria o direito de não cooperar nesse momento de escassez de energia. Então, são 2 exemplos. O monitor vai mandar para vocês outros exemplos e vai discutir com vocês numa sessão para isso, para vocês verem um pouco como que funciona. Vocês vão ver que nem sempre a argumentação é muito organizada, às vezes é um pouco quase que de feeling, existe muita crítica, inclusive doutrinária, à utilização da proporcionalidade, como eu mencionei, né? Quase como que, eu acho isso meio ruim, isso aí não é muito bom, o que é um problema, porque esse não é o tipo de critério que o juiz pode usar para se superar uma decisão majoritária do legislativo ou do executivo. Muito bem, mas esses eram só exemplos de proporcionalidade para vocês terem mais concreto como é que isso funciona na prática. Vamos avançar para o penúltimo elemento de interpretação constitucional, que é a presunção de constitucionalidade dos atos do poder público, né? O que esse princípio significa e como é que ele funciona? Esse princípio decorre da separação de poderes e da ideia da democracia, né? Ou da democracia no seu contexto majoritário. Democracia não é só regra da maioria, como a gente sabe, já estudamos isso, mas existe uma dimensão majoritária importante na democracia. E da separação de poderes. Qual é a ideia? A ideia é a de que o judiciário não é o único que interpreta a Constituição. Quer dizer, o legislativo e o executivo também interpretam a Constituição. Quer dizer, quando o legislativo elabora leis, ele está desenvolvendo, em alguma medida, normas constitucionais a partir da sua compreensão do que a Constituição demanda, e, é claro, no contexto de pluralismo político, já que vários desenvolvimentos são, em tese, possíveis. A mesma coisa o executivo. Então, a ideia de separação de poderes é de que não há uma superioridade entre a interpretação do judiciário e a interpretação dos outros poderes. Alguém vai ter a última palavra. E essa última palavra, em parte, é do Poder Judiciário, quer dizer, no caso específico do Supremo Tribunal Federal, que terá a última palavra, em parte, eu digo em parte, porque se não se tratar de cláusula pétrea, em tese, o Congresso, agindo como poder constituinte derivado, pode alterar a Constituição e já fez isso em alguns casos, a fim de superar a interpretação do Supremo. Então, também não é verdade que o Supremo tem a última palavra em tudo. Ele terá a última palavra em matéria de cláusulas pétreas. Mas, assim, o Supremo, o Judiciário e o Supremo Tribunal Federal terá em parte a última palavra, mas isso não significa que haja uma superioridade ontológica ou a priori da interpretação do Judiciário em relação a dos outros poderes, ou nem que os outros poderes são inferiores ou que eles não têm competência constitucional para interpretar a Constituição. Eles têm. E por isso é que se presume que os atos dos outros poderes são constitucionais. Essa presunção ela é relativa, vai ter consequências, como a gente vai ver, quer dizer, ela pode eventualmente ser superada. Acabei de dar um exemplo de norma do legislador estadual que foi declarada inconstitucional, mas, assim, a presunção é a de validade dos atos dos outros poderes. Primeiro,
por conta desse elemento orgânico da Constituição de separação de poderes. Quer dizer, não há superioridade entre eles, não há nenhuma superioridade antropológica de juízes em relação a legisladores ou administradores, e não há nenhuma superioridade teórica entre as interpretações constitucionais, o que é uma divisão de funções, e o judiciário fica, em parte, como eu falei, com a última palavra em relação à interpretação constitucional. Um outro fundamento da presunção de constitucionalidade é o elemento democrático. Quer dizer, existe uma legitimidade na interpretação, no sentido que legislativo e executivo conferem à Constituição nos seus desenvolvimentos, nas suas atividades, que decorre da legitimação democrática. Quer dizer, o legislativo, é claro que há muitos problemas de representação, de tudo mais, a gente não vai entrar nisso agora, mas assim, o fato é que as pessoas votam para o executivo, votam para o legislativo e votam, apoiam em alguma medida uma determinada linha de pensamento, um determinado projeto político ou determinadas concepções, e essa é a interpretação, em última análise, com muitos poréns no meio do caminho, que a sociedade tem da Constituição, da própria Constituição. Então, é claro que a Constituição existe também para impor limites à maioria, e por isso, e para a maioria parlamentar e para a maioria da sociedade mesmo, quer dizer, esse é um pouco o papel contra-majoritário da Constituição, e é por isso que, em relação a determinados temas, o judiciário terá sim a palavra final. Mas, simultaneamente, quer dizer, há uma legitimidade democrática na interpretação que o legislativo e o executivo atribuem à Constituição. Por isso é que, portanto, por esses dois fundamentos constitucionais, separação de poderes e democracia, é que se vai considerar que os atos do poder público, leis, atos administrativos em geral, presumem-se constitucionais. Bom, o que significa isso do ponto de vista prático, operacional da interpretação constitucional? Significa que quando o intérprete vai examinar a validade de uma norma infraconstitucional, a validade de um ato administrativo, quer dizer, a presunção é de que ela é compatível com a Constituição, portanto, a eventual inconstitucionalidade deve ser clara, quer dizer, deve ser, assim, bastante evidente no sentido de que aquela norma ou aquele ato do poder público não é uma leitura possível do texto constitucional, não é compatível com a Constituição. E aqui é importante a gente pensar isso, porque, sobretudo quando a gente está lidando com princípios, quer dizer, quando a gente afirma, quando o intérprete afirma que uma lei ou um ato da administração, enfim, um ato do poder público, viola um determinado princípio constitucional, isso tem que significar que esta lei ou este ato viola o núcleo de sentido do princípio. Quer dizer, que aquele não é um desenvolvimento possível num ambiente de pluralismo político daquele princípio constitucional. Quer dizer, afirmar que um ato do poder público viola um princípio não é porque eu acho que o melhor desenvolvimento desse princípio é diferente desse aí. Quer dizer, a gente pode achar o que a gente quiser, mas no ambiente de pluralismo político, quer dizer, a inconstitucionalidade é o juízo que se faz acerca de um desenvolvimento que não é possível, que é incompatível com o sentido mínimo, com o sentido nuclear do princípio. E não que é meio ruim, ou que é inconveniente, ou que politicamente eu não concordo com ele. Então, a presunção de constitucionalidade dos atos do poder público, ela vai criar esse ônus do intérprete, para o intérprete, de demonstrar que aquela norma, aquele ato da administração são, de fato, incompatíveis com a norma constitucional, e no caso de um princípio constitucional em particular, quer dizer, esse ônus é mais analítico, porque é preciso demonstrar que, quer dizer, o núcleo de sentido daquele princípio está sendo violado pela norma ou pelo ato do poder público. Então, a presunção de constitucionalidade dos atos do poder público, ela cria um ônus de argumentação para o intérprete. Bom, esse é o elemento de interpretação, que é
a presunção de constitucionalidade dos atos do poder público. É curioso isso, porque no Brasil se tornou extremamente comum a declaração de inconstitucionalidade dos atos do poder público, de todos os níveis, estadual, municipal e, em parte, também federal, mais estadual e municipal, né? E aí dá a impressão de que é quase que o contrário, é quase que você presume inconstitucional e aí vem o Supremo e diz, ah, não, esse aqui é inconstitucional, pode ir, esse aqui... Mas não é assim, quer dizer, e é um problema para a política e para a democracia quando se banaliza demais a inconstitucionalidade das leis. Quer dizer, é preciso o controle por parte do judiciário, sim, isso é muito importante para proteger determinados valores contra as maiorias, mas o judiciário também não é o agente de perfeccionismo político, e menos ainda de impor a sua visão política sobre a sociedade. Quer dizer, a sociedade tem que ser capaz de avaliar se aquela norma é ruim, mesmo que ela não seja inconstitucional, ela é ruim, e pressionar para que o sistema político altere. Quer dizer, quando o judiciário começa a fazer esse papel, quer dizer, misturando, né, inconstitucionalidade com inconveniência política, claro, a partir do juízo do magistrado, do intérprete, né, isso se transforma num problema, quer dizer, a sociedade fica numa relação paternalista com o judiciário, que é uma relação sempre ruim, é uma relação sempre de não autonomia, de não liberdade e de dominação, quer dizer, de uma determinada concepção, quer dizer, com a qual eventualmente a gente pode concordar, mas que, quer dizer, sempre uma imposição de autoridade sobre a sociedade, ao invés de a própria sociedade decidir. Então, o juízo de inconstitucionalidade em relação aos atos do poder público, ele tem que partir da premissa da presunção de constitucionalidade dos atos do poder público por conta desses dois elementos, separação de poderes e democracia, e não o contrário, e não de inconstitucionalidade. Então, existe um ônus que esse elemento traz para o intérprete ao examinar um ato do poder público. Esse elemento de interpretação, ele tem um desenvolvimento, ele deu origem, digamos assim, a uma técnica de interpretação, que é a chamada interpretação conforme, sobre a qual a gente vai falar num outro vídeo para ficar mais organizado, ok?